Olá amigos! Embora o Saab Nova 3 compartilhasse um chassi com o Vectra C, os motores eram apenas parcialmente idênticos. No início das vendas, foram oferecidos 4 motores diferentes. A base era 1,8 trilhões, desenvolvendo 150 cavalos-vapor, o 2,0 trilhões tinha 175 cavalos-vapor e o 2,0 trilhões 210 cavalos-vapor. Havia apenas um motor diesel, uma unidade TID de 2,2 litros com 125 cavalos-vapor. O obsoleto 2,2 TID foi substituído em 2005 por um turbodiesel de 1,9 litros da Fiat, 120 e 150 cavalos-vapor. Posteriormente, foi adicionada outra modificação da unidade diesel com capacidade de 180 cavalos-vapor. Com 2 turbinas. Em 2004, a linha de motores a gasolina foi complementada com um único motor a gasolina de aspiração natural com potência de 122 cavalos-vapor. Um ano depois, apareceu um motor V6 2,8 trilhões com potência de 230 e 250 cavalos-vapor. Desde 2008, o motor aumentou sua potência para 280 cavalos-vapor. Vale destacar 2 versões impopulares do Saab Nova 3, movidas a biotanol e 85 a 1,8 T com potência de 175 cavalos-vapor. E 2,0 trilhões Bio-Power 200 cavalos-vapor. Os motores turbo a gasolina 1,8 trilhões, 2,0 trilhões e 2,0 trilhões são desenvolvidos pela Saab. Apesar das designações diferentes, estas unidades têm o mesmo volume de trabalho de 2 litros e pertencem à família B207. O motor turboalimentado B207 de 4 cilindros totalmente novo foi especialmente preparado para a segunda geração do Saab Nova 3. Não tem nada em comum com os antigos e problemáticos B205 e B235, destinados principalmente à primeira geração Nova 5. Isto significa que os motores B207 não sofrem com os problemas de lubrificação causados pelo superaquecimento e, portanto, pela degradação do óleo que assolou o B205 e o B235. Os motivos concomitantes foram um pequeno filtro de óleo e fornecimento insuficiente de óleo, apenas 4 litros. A corrente de distribuição, apesar do trabalho árduo, pode suportar várias centenas de milhares de quilómetros. Suavidade e funcionamento equilibrado são garantidos por 2 eixos de balanceamento em bloco de alumínio. Eles também são movidos por uma corrente, mas mais curta. Porém, após 200 a 300 mil km, o tensor ou amortecedor da corrente pode falhar. O amortecedor, sapato, é feito de plástico. Com o tempo, o plástico seca e quebra. As folgas das válvulas nesses motores são controladas hidraulicamente. Por este motivo, é extremamente importante atualizar regularmente o seu óleo. Os mecânicos recomendam o uso de óleos SAI 0W40 que devem atender às especificações EOCFS. Você precisará de 6 litros de óleo, 2 litros a mais que os motores turbo da geração anterior. Perto de 300 mil km, e o consumo de óleo começa a aumentar. Às vezes você tem que lidar com o desgaste do pistão. Alguns proprietários preferem se contentar com um motor contratado, que custará um pouco menos. É necessário reparar ou substituir o cabeçote devido ao desgaste das válvulas. Um turboalimentador geralmente dura mais de 250 a 300 mil km. As falhas de ignição do motor geralmente são causadas por uma falha na unidade de controle do motor. Está localizado no coletor de admissão, onde fica exposto a altas temperaturas e vibrações. O reparo é considerado um empreendimento não confiável. Outra vulnerabilidade são as engrenagens do acelerador de plástico. O 1,8 naturalmente aspirado, sem a letra T adicional, é o Z18X desenvolvido pela Opel. Ele usa uma correia em vez de uma corrente de distribuição, não possui eixos de equilíbrio e, claro, não possui impulso. O motor é bastante confiável, mas visivelmente mais fraco que os motores turbo suecos. Embora os alto-falantes sejam pequenos, eles são suficientes para as viagens diárias. O topo de linha era o motor turbo de 6 cilindros e 2,8 litros criado pela Holden, a divisão australiana da GM. É conhecido pelo Opel Vectra OPC e Insignia OPC. Dependendo da versão e ano de fabricação, o motor fornecia potência de 230 a 280 cavalos-vapor. Se pretende uma dinâmica combinada com o caráter típico de um motor de 6 cilindros, não tem outra escolha. Os carros com este motor tinham tração dianteira e tração integral XWD. Uma transmissão manual de 6 velocidades ou uma transmissão automática Aisin AF40 de 6 velocidades foi responsável pela transmissão do torque. Infelizmente, a confiabilidade do motor não é tão brilhante e é seriamente inferior aos motores turbo suecos de 4 cilindros.
A unidade de controle eletrónico aqui também está localizada atrás do motor, onde está sujeita a um aquecimento significativo, o que prejudica sua saúde. O segundo problema diz respeito às bobinas de ignição. Fios de alta tensão também podem ser a causa de operação irregular. Mas como saber se os fios e bobinas estão em ordem? Para fazer isso, durante o test drive, você precisa pressionar totalmente o pedal do acelerador algumas vezes. O impulso deve aumentar de forma suave e linear. O terceiro problema está relacionado à cadeia de distribuição. Ela às vezes se estica, conforme indicado por ruídos estranhos. Até casos de saltos em cadeia foram registrados. Infelizmente, as peças de reposição para o motor de 6 cilindros não são fáceis de encontrar. 1,9 TID de 8 válvulas, mecanicamente forte, silencioso e confiável. A versão de 16 válvulas é mais complexa. Entre os problemas típicos estão o mau funcionamento das válvulas de turbulência, o que leva ao mau funcionamento da válvula EGR, em casos extremos, ao entupimento do filtro de partículas. O 2,2 TID não é o melhor motor diesel que a GM já ofereceu. O motor anda bem, mas faz barulho e vibra muito. Além disso, não é muito econômico. Também está equipado com uma versão vulnerável e irreparável da bomba de injeção radial Bosch VP44. Ao mesmo tempo, nos turbodiesel o sistema de injeção e o volante bimassa são considerados bastante suaves. Dependendo da versão do motor, mercado e ano de fabricação, foi oferecida uma opção de transmissão manual de 5 e 6 velocidades, bem como uma transmissão automática. O criador da transmissão automática é a empresa japonesa Aisin. A automática AF40 é muito confiável, mas está sujeita a trocas regulares de óleo a cada 60.000 km. A transmissão ainda possui sua própria vareta de óleo. A máquina pode precisar de reparos sérios perto de 300.000 km. A embreagem de uma transmissão manual geralmente dura mais de 200.000 km. Após 150 a 200.000 km, a junta homocinética pode falhar. A relação com o Vectra é indicada por braços dianteiros inferiores idênticos em alumínio, únicos na altura em que o automóvel foi criado. Na parte traseira existe um circuito multi-elemento com 4 alavancas de cada lado. O braço mais largo é feito de liga de alumínio e serve para apoiar a mola. Tem a forma esférica típica conhecida pela Opel na década de 1980. A Saab chama esse eixo de Riex para destacar seu papel na direção passiva. A cinemática gira levemente as rodas traseiras na direção oposta às rodas dianteiras em uma quantidade que depende do raio de giro e da carga. Isso elimina a subviragem. A suspensão do Saab Nova 3 é instantaneamente destruída por estradas quebradas, especialmente a dianteira. As alavancas dianteiras e traseiras, as juntas esféricas e os suportes estabilizadores desgastam-se rapidamente. Os rolamentos de roda também não têm uma vida útil longa. Além disso, é necessário monitorar regularmente o ângulo da convergência da roda. Se isto não for feito sistematicamente, o parafuso excêntrico de um dos triângulos traseiros pode ficar preso. No entanto, esse defeito é inerente a todos os carros com suspensão traseira multilink, e os proprietários de Volkswagen, Ford, Mazda, Skoda, Volvo, etc. Após 200 a 300.000 km, a bomba da direção hidráulica pode adoecer. Também há problemas com a cremalheira da direção, há uma batida ou vazamento. Após 250 a 300.000 km, a cruz do eixo de direção se desgasta. Em veículos com mais de 12 a 15 anos, a corrosão é frequentemente encontrada nas cavas das rodas traseiras. Às vezes, os copos de suporte dos amortecedores dianteiros também apodrecem e se transformam em buracos. Antes da segunda modernização em 2007, apenas um ano após a primeira, os proprietários reclamaram da má qualidade dos materiais de acabamento da cabine, principalmente se falarmos do modelo no contexto da classe Premium. A maioria dos elementos é feita de plástico rígido, que ao mesmo tempo é muito resistente a arranhões. Após uso prolongado, aparecem rangidos no interior. No entanto, é difícil negar o fato de que o design de interiores também é interessante. Já durante a primeira atualização, o fabricante alterou o painel de controle do clima. Em vez de um grande número de botões, apareceram 3 interruptores rotativos. O revestimento dos botões antigos não era durável, os símbolos desapareceram, o que dificultou o controle do clima. Os sistemas de controle climático mais modernos receberam eletrónicos mais confiáveis. E a tela monocromática foi substituída por uma colorida. Como resultado, os problemas de desfoque de pixels, que dificultavam a leitura das informações da tela, desapareceram.
Alguns proprietários reclamam de mensagens de erro que aparecem com muita frequência na tela do computador de bordo. Ressalta-se que existe uma chave de ignição específica que funciona com a eletrónica própria do Trionic 8. Esta não é uma chave clássica, mas sim eletrónica com caixa de plástico. Infelizmente, seu corpo às vezes quebra. Se não houver resposta ao pressionar os botões do controle remoto, provavelmente o receptor do carro falhou. Ao mesmo tempo, a eletrónica avisa antecipadamente sobre bateria fraca na chave por meio de uma mensagem no display multifuncional. Problemas de ignição também podem ser causados por mau funcionamento do módulo SIM. Com o tempo, o radiador e o ar-condicionado perdem a estanqueidade. Considerando que a Saab não existe mais oficialmente como fabricante de automóveis, as preocupações dos proprietários de automóveis com relação às peças de reposição são bem fundamentadas. Felizmente, a subsidiária Saab Parts ainda oferece uma gama completa de componentes. Ao mesmo tempo, muitas peças sobressalentes são fabricadas por vários fabricantes terceirizados. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.